Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver dois probleminhas com os números decimais? Então, nós temos o primeiro aqui. Carlos abasteceu 4 vezes o seu carro durante este mês. Ele anotou em uma agenda a quantidade de litros de gasolina que colocou em cada abastecimento. Então, nós temos esses valores aqui. E a primeira pergunta: quantos litros de gasolina Carlos usou para abastecer o carro este mês? Para a gente resolver essa questão, nós vamos usar a operação de adição. A operação de adição dos valores dos litros, 22,68 mais 19,34 mais 25,46 e mais 18,97. A operação da adição, a gente pode colocar todos os valores que nós vamos adicionar um debaixo do outro, respeitando a posição, né? Nós temos aqui a vírgula, depois os décimos e os centésimos, do lado esquerdo da vírgula, a unidade e a dezena. Então, a gente organizou aqui todos os valores, né, de acordo com a sua posição, e agora é só a gente fazer a adição. Então, vamos lá. 8 mais 4 dá 12. 12 mais 6 dá 18. 18 mais 7 dá 25. Então, nós vamos deixar o 5 aqui e subir o 2 aqui bem pequenininho. 2 mais 6, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 9, 24. Deixa o 2 aqui e coloco o 4 aqui. Já que nós estamos pulando para a unidade, já vamos posicionar a vírgula aqui. Realizando a nossa continha, 2 mais 2, 4. 4 mais 9 dá 13. 13 mais 5, 18. 18 mais 6, 26. Deixo o 2 aqui e o 6 aqui. E agora, somando todos os números da dezena, 2 com 2, 4, mais 1, 5, mais 2, 7, mais 1, 8. Então, respondendo à pergunta, quantos litros de gasolina Carlos usou para abastecer o carro este mês? Então, foram 86,45 litros. Muito bem. Para a próxima pergunta. O posto onde Carlos costuma abastecer cobra aproximadamente R$ 4,00 por litro de gasolina. Ele gastou mais que R$ 350 com gasolinas este mês. Para a gente descobrir, né, se ele usou mais ou menos que 350 litros, nós vamos resolver usando a operação de multiplicação. Então, o que a gente tem da operação de multiplicação? Nós vamos pegar o valor de litros, né, que ele utilizou, 86,45, e vamos multiplicar pelo valor do litro da gasolina, que é R$ 4,00. Para a gente realizar a multiplicação de números decimais, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos guardar essa vírgula e usar ela apenas no final da conta. Então, nós vamos realizar uma multiplicação como se fosse 8.645. Então, nós vamos fazer 4 vezes 5 dá 20. Então, nós vamos fazer 4 vezes 5 dá 20. 4 vezes 4, 16, mais 2, 18. 4 vezes 6 dá 24, mais 1, 25. E 4 vezes 8, 32, mais 2, 34.
Agora, essa vírgula que a gente guardou, nós vamos usar ela. E nós vamos posicionar de acordo com a quantidade de casas que ela tem guardado. Ela guardou 2 casinhas, então a gente vem aqui e guarda também 2 casinhas. Então, respondendo a pergunta, o Carlos gastou mais que R$ 350 com gasolina este mês? Não, Carlos não gastou. Não. Ele gastou R$ 345,80, ou seja, menos que R$ 350. Bora para a segunda questão. O carro de Gabriela funciona com álcool e com gasolina. De quanto será a diferença entre o preço da gasolina e do álcool para Gabriela abastecer o carro com os 60 litros de combustível? Para a gente resolver essa questão, a gente pode resolver de 2 formas. A primeira é calcular o valor que Gabriela gastaria se ela utilizasse gasolina. Então, como são 60 litros, então a gente vai fazer 60 vezes 4,39 e depois 60 vezes 3,25. E depois a gente calcula a diferença. Ou a gente calcula a diferença entre os valores dos combustíveis e depois multiplica por 60. Então, vou fazer aqui a primeira opção. A primeira opção, que é quanto que a Gabriela gastaria se ela colocasse gasolina. Então, a gente vai calcular aqui o gasto da gasolina, que seria 4,39 vezes 60. Eu tenho uma dica bem massa para vocês. Quando a gente multiplica por um número que o finalzinho dele é terminado em 0, a gente guarda esse 0 para a gente usar depois, só no final da conta. A gente não precisa usar ele agora. Guarda ele e a gente vai fazer então a continha como se fosse, e guarda a vírgula também, né? Nós guardamos o 0 e guardamos a vírgula. Então, a gente vai fazer uma continha como se fosse 439 vezes 6. E depois a gente utiliza a vírgula, depois a gente utiliza o 0. Então, vamos lá. 6 vezes 9 dá 54. 6 vezes 3, 18. Mais 5, 23. 6 vezes 4, 24. Mais 2, 26. Esse 0 a gente vai abaixar ele agora. E agora a vírgula, que estava guardando 2 casinhas, a gente guarda 2 casinhas. E aqui a gente descobre que Gabriela gastaria só com gasolina R$ 263,40. Agora, se a gente calcular aqui agora o gasto só de álcool. Então, nós vamos pegar o valor do álcool, 3,25, e multiplicar por 60, tá bom? Então, nós vamos guardar a vírgula e nós também vamos guardar esse zerinho para usar no final da conta. A gente pode usar ele agora, mas para a gente fazer uma conta mais rapidinha, podemos utilizar ele apenas no final da conta e vai dar tudo certo também. E aí, vamos realizar nosso cálculo. Nós temos aqui 6 vezes 5 dá 30. 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15. 6 vezes 3, 18. Mais 1, 19. Aquele zero que estava guardado, a gente vem aqui, desce ele. E agora nós vamos observar. O zero estava guardando 2 casinhas, então aqui embaixo a vírgula, né, estava guardando 2 casinhas, e agora a vírgula guarda 2 casinhas, então a gente tem aqui um valor de R$ 195. Ele quer saber a diferença. A diferença é a continha de subtração. É o resultado da continha da subtração.
E ele quer saber a diferença entre o preço da gasolina e do álcool. Então, a gente não terminou de fazer a conta. A gente calculou apenas se a Gabriela utilizasse gasolina, gastaria R$ 263,40. Se a Gabriela utilizasse apenas o álcool, gastaria R$ 195. Agora, a diferença, que é o que a gente vai calcular agora. A diferença. A diferença vai ser 263,40 menos 195. Então, vai ficar 0 menos 0, 0. 4 menos 0, 4. 3 menos 5 não dá. Então, a gente vai lá, pede emprestado para o 6, que virou 5. E agora a gente tem 13. Então, 5 para 13, 8. 5 menos 9 também não dá. Então, nós vamos pedir emprestado para o 2, que virou 1. Então, nós temos 15. 9 para 15 vai ser 6. E 1 menos 1, 0. Então, a diferença entre esses valores vai ser de R$ 68,40. A segunda opção, essa que a tia calculou é a primeira, né? A segunda opção seria o seguinte: nós calcularmos diretão essa diferença. A gente calcula essa diferença. Qual que é a diferença do valor da gasolina e do álcool? Ah, tá. Então, vamos lá. Então, a gente vai pegar 4,39 menos 3,25. 9 menos 5 dá 4, 3 menos 2 dá 1, e aqui dá 1. Essa é a diferença. Então, se essa é a diferença, agora a gente vai pegar esse valor e nós vamos multiplicar por 60, que aí a gente descobre a diferença. Porque voltando lá na pergunta, ele não quer saber quanto que foi gasto de gasolina e nem quanto que foi gasto de álcool. Se ele perguntasse, aqui a gente tem as respostas. Ele perguntou a diferença. Então, a diferença é simplesmente também calcular a diferença entre os combustíveis e multiplicar por 60. Então, vamos lá. Fazendo aquele truque de guardar o zero para usar depois, e a gente calcula aqui. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 1 dá 6, mais 2 dá 8. 6 vezes 1 dá 6. Abaixa o zero e vamos olhar aqui, ó, a vírgula. Está guardando duas casinhas. Então, nós vamos guardar duas casinhas e temos aqui a diferença de R$ 68,40, igualzinho a gente calculou na anterior, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e vou reforçar aqui, ó. Caso vocês queiram resolver essa lista antes de assistir meu vídeo, pode clicar aqui no link abaixo para vocês tentarem fazer e depois vocês acompanhem a minha explicação. Um beijo, até a próxima. Tchau!